Esse é o código do Netilat Yadayim. Nunca te contaram assim. Mas você sabia que Jesus nunca proibiu a lavagem das mãos? Durante anos, muitos fiéis leram os evangelhos pensando que Yeshua veio para destruir as tradições judaicas. Mas quando se estuda o contexto hebraico, se descobre algo completamente diferente. O problema é que lemos a Bíblia como ocidentais, e ela foi escrita lá no Oriente Médio. A cena começa com alguns fariseus e escribas observam que os discípulos de Jesus estavam comendo pão sem lavar as mãos. Então perguntaram-lhe, está em Marcos, capítulo de número 7, está em Mateus 15. Mas em Mateus diz assim, por que seus discípulos quebram a tradição dos anciãos? Porque não lavam as mãos quando comem pão. Mas Marcos diz assim, porque os fariseus e todos os judeus, agarrando-se à tradição dos anciãos, muitas vezes não comem se não lavarem as mãos. Vê o detalhe? Não estavam falando de higiene, estavam falando sobre uma tradição ritual judaica. O famoso lavar das mãos, de que falam os evangelhos, era conhecido que até hoje é praticado no judaísmo como Netilat Yadayim. Uma prática relacionada à pureza, à preparação espiritual e reverência antes de comer. Mas de onde vem esse costume? Sua origem está relacionada com as práticas sacerdotais do templo. Na Torá, os sacerdotes tinham que lavar as mãos antes de servir diante do Eterno. E Arão, diz o texto, e seus filhos lavarão nele suas mãos e seus pés. Está em Êxodo 30:19, que é a referência. A água representava a preparação da consciência, a reverência e a santidade. Com o tempo, muitos mestres de Israel começaram a ensinar que a mesa do lar deveria ser vista como um altar, uma extensão espiritual do próprio templo. Por isso, antes de comer pão, alguns judeus praticavam a lavagem ritual das mãos acompanhada de bênçãos, como uma bênção chamada Netilat Yadayim. Não era magia, não era superstição, era uma forma de lembrar que até no cotidiano, tudo que podemos fazer tem que se referir ao Eterno que nós servimos. E aqui está algo chocante que quase ninguém menciona. Há mais de 2000 anos, o povo de Israel já tinha práticas de lavagem e purificação das suas mãos. Muito antes da ciência moderna entender sobre as bactérias, por exemplo. Hoje sabemos cientificamente que lavar as mãos ajuda grandemente a prevenir doenças, infecções e contaminação. Lembra da época do Covid, né? Mas a Bíblia já falava de higiene, pureza, isolamentos sanitários e lavar as mãos há mais de 3.000 anos. O tabernáculo tinha uma bacia de bronze para lavagem sacerdotal. A Torá falava sobre quarentenas, limpezas de roupa, gestão de doenças cutâneas e a pureza do acampamento. Enquanto muitas civilizações antigas viviam entre poluições e resíduo, a Torá já ensinava princípios sanitários extremamente avançados para o seu tempo. Isso é incrível, porque muitas vezes o homem moderno acredita ter descoberto coisas que o Eterno já tinha ensinado há milênios atrás. E Yeshua conhecia perfeitamente esses costumes, porque ele nasceu, viveu e ensinou dentro da religião judaica. Na verdade, ele mesmo vivia dentro do mundo judaico do primeiro século. Ele ia para a sinagoga, comemorava o Pessa, guardava o Shabat, ensinava em práticas rabínicas, participava das festas bíblicas e orava usando expressões do judaísmo da sua época. Até a oração do Pai Nosso tem uma estrutura profundamente hebraica e semelhante às orações antigas judaicas. Avinu Sheba Shammai, Pai Nosso que estás no céu. Então, o que Jesus estava corrigindo? Ele não estava criticando a lavagem das mãos, ele estava criticando a hipocrisia dos fariseus. Porque enquanto discutiam sobre o ritual externo, eles tinham esquecido o mais importante, o coração. É por isso que Jesus responde algo chocante. Em Mateus capítulo 15, o verso é o 8. Ele diz assim, este povo de lábios me honra, mas o seu coração está totalmente longe de mim. Depois ele ensina, dizendo o seguinte, está em Mateus capítulo 15, 11. Não é o que entra na boca que contamina, mas o que sai é isso que contamina o homem. Muitos leem esse texto como se Jesus dissesse, nada importa o que está do lado de fora. Mas na verdade ele estava dizendo algo muito profundo. Não adianta limpar só as mãos se o coração continuar sujo. Porque alguns estavam obcecados em parecer puros do lado de fora, perfeitos, enquanto por dentro havia orgulho, ódio, julgamento, arrogância, ganância, lachonará, fala mal, fofoca. E é por isso que Yeshua ensina que o verdadeiro perigo nasce aqui dentro. Porque algumas palavras nascem do coração, ações nascem do coração, a violência nasce do coração. O ódio também vem do coração. E aqui está a chave que muitos nunca entenderam. Jesus não veio destruir a Torá, nem eliminar tudo. Ele veio levá-la para a sua verdadeira profundidade. Ele não anulou a lavagem, ele elevou o padrão. Porque não adianta ter mãos limpas se o coração está cheio de ressentimento. Não adianta fingir santidade se depois destruímos as pessoas com a própria língua. Não adianta conhecer muito a Bíblia se não queremos amar.
O problema nunca foi tradição, o problema era usar a tradição sem transformação interior. E talvez continuamos fazendo exatamente a mesma coisa. Cantamos, congregamos, pregamos, levantamos as mãos, mas Jesus continua olhando para algo mais profundo, não aqui do lado de fora, mas aqui do lado de dentro. Revise o que sai de dentro. Talvez hoje o ensinamento mais importante não seja olhar para as mãos dos outros, mas verificar o próprio coração. Porque é muito fácil apontar o exterior. Muito fácil é criticar como o outro vive. Muito fácil é focar na aparência espiritual. Mas Yeshua veio para nos ensinar algo mais alto. Olhar para dentro, rever nossas palavras, nossa raiva, nosso orgulho, nossa falta de perdão, nosso tratamento com os outros. Às vezes queremos mudar o mundo inteiro, quando o Eterno primeiro quer transformar o nosso interior. E a boa notícia é esta: Yeshua não veio para te condenar, ele veio para purificar você de dentro. Ele não veio apenas para mudar hábitos externos, ele veio para te dar um coração novo. E quando o coração muda, mãos, palavras, vida inteira também mudam.